Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos aqui na Palavra de Deus. E Romanos capítulo 10 nos diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é que a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, a tua boca e o teu coração é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou os dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a sua justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos e os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente até aqui, no versículo 13 do capítulo 10 de Romanos, estaremos meditando hoje, logo após a nossa vinheta. É muito difícil hoje, nos tempos atuais, nós seres humanos cremos num Deus poderoso. É muito difícil porque a nossa vida está pautada, está dimensionada, está focado no alvo de que o meu bem-estar é a primordialidade da minha vida. O que eu quero construir, o que eu quero ter, um homem cada vez mais egocêntrico, cada vez mais ganancioso, cada vez mais corrupto. Não importa o preço que eu tenho que pagar, quem eu tenho que lesar para alcançar o meu objetivo. Não importa quantas pessoas eu tenho que pisar em cima, quantas pessoas eu tenho que passar a perna para alcançar o meu objetivo. É o que o mundo nos prega, é o que o mundo nos ensina. E se a gente ir nessa pegada, nosso coração vai nos levar cada vez mais distante da presença de Deus. Porque o cristão, ele crê em coisas que este mundo despreza. O crente, o cristão, ele tem que crer na família, que é uma instituição instituída, construída por Deus, sustentar, zelar por ela. E hoje nós vemos que pessoas que vão na igreja admiram, velam e zelam por coisas que Deus despreza, Deus rejeita. E por muitos acham que isso é normal, e se a gente que coloca isso no holofote, coloca isso adiante, acha que nós somos retrógrados, que nós somos muito antiquários, muito antigo, que isso é coisa de religioso, isso é coisa de fariseu. Mas não.
A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos diz que, se possível, o diabo enganaria os salvos, enganaria aqueles que confessam, professam o nome de Deus. Então o inimigo, vendo que existe essa possibilidade, ele se infiltra no corpo da igreja e tenta minar, tenta destruir, tenta calar, tenta de alguma forma parar a igreja. E então levanta movimentos aí dizendo que a igreja é contra algumas práticas, e na verdade a igreja é contra o pecado. Nós cristãos, nós que aceitamos a Deus, independente da denominação que nós congregamos, porque a Bíblia diz que só tem um só Senhor, um só Deus, e que independente da placa, nós vamos para o mesmo céu, se acreditamos no mesmo Deus, que é o Deus vivo, o Deus Criador, o Jeová Jireh, o Emanuel. Se nós cremos nesse Deus, nós somos destino mesmo. E às vezes nós gastamos muito tempo nos acusando e deixamos o inimigo tomar conta. Porque, minha igreja precisa ter 20 mil membros, porque a igreja do pastor A tem 50. Pelo menos a minha tem que ter 20. E fica uma guerra de poder. Uma guerra ao qual Deus não se agrada. Porque eu não vejo nenhuma base bíblica para dizer que uma igreja tem que ter milhões de membros, muitos membros. Eu não vejo respaldo bíblico, eu não vejo isso em nenhum texto bíblico. A única coisa que Jesus nos fala que aquele que crê em mim fará obras iguais que eu fiz ou ainda maiores. Mas isso não quer dizer que é uma regra obrigatória, porque isso também abre algo que nós vemos no dia de hoje, o evangelho sendo distorcido, o evangelho sendo moldado para que igrejas se tornem poderosas, ricas. Mas esquecemos das 7 igrejas de Apocalipse. E uma delas, Deus rejeita, falando que eu conheço as suas obras, eu sei que é rica, mas a minha presença não habita entre vocês. E às vezes nós queremos estar em lugares onde Deus não quer que a gente esteja. Nós queremos ir para direções que nos agradam. Um evangelho que não nos cobre, um evangelho que esconde meu pecado, mas que me promete fama, riqueza, poder, me deixa no centro do holofote. E muitas ovelhas estão se perdendo no meio desse caminho, porque confiam suas vidas em lobos, confiam a sua fé em pessoas que são gananciosas, exploradoras, e não experimentam de fato quem é Deus, quem é Jesus e o que eles podem nos fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente venha aqui ficar atento a esse recado do apóstolo Paulo, que diz que aquele que invocar o seu nome, Senhor, será salvo. E para nós continuarmos nesse processo, depois de sermos salvos, nós temos que ter a humildade e reconhecer que nós precisamos da ajuda de Cristo para que nós possamos caminharmos todos os dias e melhorando e nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Lutas virão, perseguições virão, levantes do nosso adversário também virão, mas em todas essas coisas Deus está conosco, nos guardando, nos ajudando, nos auxiliando e nos fazendo perceber da sua graça, da sua misericórdia
e da sua fidelidade. E se você que tem assistido nossos vídeos ainda não aceitou, não creu que Jesus é o Senhor e Salvador, que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, o meu convite é para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele é que pode mudar o meu coração pecador, o seu coração, transformando, nos dando uma novidade de vida. Como disse para aquela mulher samaritana, tem uma água da vida que brotará dentro de ti e fluirá. É essa água da vida, a água da vida que Jesus ofereceu para aquela mulher. E eu pude experimentar a minha casa pode experimentar. E agora também você precisa experimentar de Jesus. Vou te avisando que a caminhada é longa, é dolorosa, mas vale a pena. Saber que tem um Deus que está pronto para nos guardar, nos ajudar, nos auxiliar, estender as suas mãos poderosas para nos guardar. Isso nos dá uma alegria imensa, uma paz, porque o mundo inteiro está desesperado aí com a mudança de moedas digitais ou papéis, a bolsa sobe e desce no mundo, a falta de alimento aí é outro problema aí que muitos líderes mundiais estão começando a enfrentar, a falta de água, mas tudo isso é a Escritura se cumprindo. Quando vírus, rumores de guerra, terremoto, fome, pestes, Jesus está voltando. Então, não fique desapercebido. Fique atento, desperta. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda enquanto é tempo. Porque haverá tempos que você vai buscá-lo e não vai encontrá-lo. Então, esse é o meu desejo para você. Não desperdice essa chance. Busque aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que Deus possa te abençoar. E que você possa ter uma experiência viva e real com esse Deus. O Deus que se encarnou como homem, foi crucificado, ressuscitou. E Ele está vivo. Cada vez mais vivo na nossa história. Cada vez mais real e presente nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para glorificar o nome do Rei, o Rei Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.